mil bons livros e contos, histórias para ouvir, onde quiser ir, quando quiser. Jogo entre ladrões. Enquanto sofremos relembrando nossas falhas quando ainda éramos vivos, fazemos parte do mundo, vou lhes contar minha história. A história de um ladrão. Em uma noite fria e nebulosa em Londres, e as sombras da Revolução Industrial lançavam um manto de escuridão sobre a cidade. O estrondo das máquinas e o cheiro de carvão queimado misturavam-se ao som distante dos sinos das igrejas, criando uma sinfonia sinistra que parecia anunciar um novo tipo de terror. Este era o cenário perfeito para o bando mais audacioso e temido da época. Nós, os ladrões liderados por Valefar. Apenas o nome de Valefar evocava medo. Ele não era um mero ladrão, mas um demônio, o Duque dos Infernos. Quando ele surgiu, muitos pensaram que era apenas um charlatão com um título pomposo. No entanto, logo percebemos que Valefar não era apenas um líder, mas o próprio inferno encarnado em forma humana. Com uma aura de charme irresistível e uma inteligência cortante, ele nos guiava em uma série de assaltos que deixaram Londres em frisson. Os primeiros meses sob seu comando foram um turbilhão de sucesso. Nossos assaltos a bancos eram meticulosamente planejados e executados. As nossas mãos, antes sujas de desesperança, agora estavam repletas de ouro e joias. Cada saque era uma obra-prima de engenhosidade e precisão, e nós, seus fiéis seguidores, acreditávamos que éramos invencíveis. Valefar, com sua habilidade quase sobrenatural para antecipar movimentos e desviar de perigos, era nosso capitão e mentor. Mas a ambição de Valefar não conhecia limites. Um dia, ele nos disse que o tempo havia chegado para um golpe maior: o assalto aos trens de transporte de dinheiro. A proposta era arriscada e complexa, mas ninguém ousou questionar o nosso líder. Com um plano detalhado que envolvia vários membros do grupo e uma coordenação meticulosa, o assalto ao trem foi executado com perfeição. O que obtivemos foi um tesouro que parecia ter sido coletado de um conto de fadas, lingotes de ouro e sacos de notas que pareciam intermináveis. A partir daí, Valefar ficou cada vez mais audacioso. Ele tinha uma visão ainda mais grandiosa: roubar os tesouros da coroa. Esse era o tipo de audácia que poucos ousariam imaginar, mas para Valefar parecia ser apenas uma questão de tempo. A preparação para esse roubo exigiu uma infiltração meticulosa e a manipulação de vários contatos. E, novamente, Valefar se mostrou um mestre do disfarce e da estratégia. O assalto foi um sucesso retumbante. Conseguimos escapar com vários artefatos valiosos e a nossa fama cresceu para proporções lendárias. No entanto, com cada golpe bem-sucedido, a nossa confiança em Valefar aumentava, mas também o nosso ceticismo começava a crescer, especialmente entre os mais antigos membros do grupo. Começaram a surgir dúvidas sobre o verdadeiro objetivo de nosso líder. Havia algo na maneira como ele nos mantinha unidos, como ele controlava nossas ações e decisões, que parecia inquietante. A virada fatídica chegou de forma inesperada. Em uma noite particularmente sombria, Valefar nos convocou para uma reunião especial. O tom de sua voz era solene, quase paternal. Ele nos prometeu uma última grande recompensa, um golpe final que nos garantiria uma riqueza tão vasta que nunca mais precisaríamos nos preocupar com nada. Ninguém suspeitou de que aquilo poderia ser uma armadilha. Nosso alvo era um cofre subterrâneo, guardado a 7 chaves e repleto de segredos. Com a promessa de Valefar de que esta seria a nossa última grande ação, movemo-nos com precisão e determinação. O cofre estava cheio de pedras preciosas, joias e documentos secretos de valor inestimável. A nossa celebração foi breve, pois Valefar anunciou que teríamos que dividir o tesouro e então nos dispersar. Foi nesse momento, no calor da vitória, que a verdadeira face de Valefar revelou-se. De repente, o que parecia uma noite de triunfo transformou-se em um pesadelo. Sirenes começaram a soar, e o som das botas da polícia ecoava pelos corredores.
O que parecia um golpe perfeito era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente planejada. Valefar, com um sorriso sádico, assistiu enquanto a polícia prendia um por um os nossos membros. Ele estava em controle total. Sua expressão era de um deleite frio e calculado. O que parecia ser um herói imbatível era, na verdade, um traidor que havia elaborado o plano para nos entregar. O motivo? Ele queria que o caos e o desespero fossem os seus melhores aliados. Para ele, éramos peões em um jogo muito maior. A partir do momento em que nos vimos algemados e condenados, foi como se um véu tivesse sido levantado. Valefar era o arquétipo do traidor. Ele tinha conseguido o que queria: a destruição de seu próprio bando e a total subjugação de suas vítimas. Quando nos encontrávamos no tribunal, com os rostos abatidos e os corpos exaustos, Valefar se aproximou com um semblante de triunfo. Ele nos observou com uma expressão que misturava desprezo e satisfação, e fez um discurso irônico sobre como, no fundo, éramos a escória que merecia o destino que havíamos recebido. Nosso fim chegou com rapidez. Um a um, fomos enforcados na praça pública, um espetáculo cruel para a cidade que outrora havíamos aterrorizado. A última visão que tive antes da minha morte foi a de Valefar, que se dirigia para longe, deixando-nos com um último aceno de desdém. Seus olhos brilhavam com uma crueldade que transcendeu qualquer descrição, um brilho que parecia consumir a própria luz. Enquanto a corda se apertava ao redor do meu pescoço, não pude deixar de me perguntar como havíamos sido tão tolos para acreditar em alguém tão astuto e maligno. Valefar, realmente um duque dos infernos, havia nos enganado desde o início, e agora, com um sorriso cruel, ele desfrutava da nossa destruição, a última jogada em seu diabólico jogo de xadrez. E assim, o líder que havia sido o nosso salvador e mentor, tornou-se o nosso algoz, e Londres jamais soube que, atrás das suas façanhas e riqueza, havia um demônio que encontrou prazer na nossa queda. A história de Valefar não será lembrada pelos feitos impressionantes, mas pela traição impiedosa que fez dele uma verdadeira lenda sombria. E hoje, por causa dele, estou no inferno, juntamente com o bando de ladrões que acreditou em um demônio. Fim.